Olá, pessoas, muito bem-vindas, muito bem-vindos, bem-vindes. Meu nome é Tatiane Leão. Esse é um vídeo que eu estou gravando para esclarecer algumas dúvidas sobre leitura de mapa. Eu sou astróloga desde 2014, 2015, eu estudo astrologia profissionalmente, leio mapas. E, por um lado, esse vídeo é para atender algumas demandas também dos meus clientes, das minhas clientes, e para as pessoas também que nunca leram mapa ou que leram mapa e não entenderam o sentido da leitura. Esse vídeo é para vocês. E no final eu apresento um conteúdo muito importante para que você entenda por que a gente não é só o nosso signo solar, né? E aonde ele está no mapa, isso faz todo sentido numa leitura de mapa. Eu queria convidar vocês para conhecer um pouquinho do meu trabalho e para divulgar também, ao final, se vocês gostarem, divulgarem aí com os amigos, tá bom? Então, vamos lá, começar a nossa apresentação. Eu compartilho aqui com vocês o título, né, dessa apresentação, que é uma leitura de mapa. E vocês vão ver que a leitura de mapa, ela extrapola, inclusive, essa própria leitura que a gente faz com astróloga, com astrólogo, né? Tem outras possibilidades de você também fazer um entendimento do mapa, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, vou me apresentar, falar dos meus signos principais, digamos assim, né? Meu nome é Tatiane Leão, Leão de sobrenome, não de signo. O meu sol é taurino, a minha lua está no signo de escorpião, e meu ascendente é gêmeos. Por que eu coloco somente esses três a princípio? Porque é uma praxe da astrologia a gente ter esse tripé de signos que compõem a nossa identidade. O sol como consciência, então eu tenho um sol taurino, um sol que busca dar forma às coisas, a experimentar tudo pelo corpo, as sensações, é um signo de terra. Então, eu como artista plástica, eu trago muito essa questão do touro em termos visuais, estéticos, né? O touro também tem uma dimensão de ser um signo semeador, então tudo que eu faço, eu me proponho a jogar sementes, como esse vídeo aqui que eu estou jogando sementes para que você tenha vontade, o desejo de entender um pouquinho mais sobre astrologia, né? Então, meu touro é um semeador, e um semeador que tem essa terra fértil, né? Então, a gente joga as nossas sementes e deixa para o próximo signo, que é o Virgem, tratar do cultivo, né? Então, a minha essência primordial de touro também é essa, além de outras possibilidades que essa dimensão traz, né? Então, a gente vai falar aqui muito também sobre dimensões. Signos não são pessoas, signos são dimensões energéticas, simbólicas, que, como símbolo, ela possibilita muitas visões, muitas cosmovisões. Então, o touro, para mim, ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, as pessoas que entendem touro numa superfície muito rasa, ela também pode alcançar níveis mais aprofundados, aperfeiçoados do que é esse signo, né? Então, sou taurina, a lua tem a ver com com o nosso emocional, com o nosso sentir, com aquilo que a gente nutre, né, as relações, os afetos, tudo relacionado à lua é relacionado à nossa alma, né? Então, a minha alma está vibrando, vivendo, experienciando uma dimensão escorpiana. Escorpião é um signo de água, oposto ao signo de touro, né? Então, aqui eu trago um elemento do escorpião, que é a profundidade e que é o mistério, que é a investigação. Escorpião fala muito sobre as nossas transmutações, né? A mudança de forma. Então, essa é a minha alma que busca aprofundamentos, busca entender o que está oculto, o que eu não vejo, mas principalmente mergulhos emocionais muito intensos que me transformam sempre em algo melhor. O meu ascendente é Gêmeos, e aí, voltando na Lua, né? A Lua em Escorpião me traz muito astrologia, eu vejo
a astrologia como um papel investigativo das minhas dores, das minhas curas, né, profundas, e a astrologia me trouxe muito isso, né, além da arte também, claro, mas eu coloco na conta aí do escorpião a astrologia. Eu trago também, na minha dimensão, nessa tríade, a dimensão de Gêmeos, que é o meu ascendente. O meu ascendente me possibilita buscar o ar, buscar a troca, buscar essa conversa com vocês, buscar entender, conversar, dialogar. Gêmeos é um signo que fala de encruzilhadas, de mercado, do que a gente leva para o mercado, né, trazendo a filosofia africana, o mercado de Exu. Exu é aquele que corresponde às trocas que são justas, né? Então, Gêmeos sempre aqui eu nessa condição de trazer um conteúdo e receber de vocês uma troca, mesmo que for aí uma curtida, mesmo que for um compartilhamento, mesmo que for uma contribuição financeira, mesmo que for um comentário, a nossa vida, ela é muito baseada na troca, e nessa troca justa, né? Então, a palavra também tem a ver com Gêmeos, e todas as expressões, né, a oralidade, a escrita, e qualquer forma de expressão possível. Então, esse Gêmeos, ele me trouxe também essa força da palavra, e de explicar, de traduzir, principalmente, a astrologia. Astrologia, que é um conceito que a gente pode colocar como difícil, entre aspas, né, que as pessoas acham complexo demais, e tem muito astrologuês aí envolvido nos sites, nos cursos, inclusive, né, que afastam as pessoas da astrologia. E Gêmeos, eu entendo meus Gêmeos como essa palavra que traduz, que eu esmiuço e trago de uma maneira simples um conceito muito complexo, né? Então, eu atribuo essa minha capacidade de dar a palavra a Gêmeos, né? E também essas trocas sempre possíveis com as pessoas, né? Por isso vem o atendimento, vem um podcast, vem esse vídeo que eu faço pela primeira vez, né? Passando um pouco que eu sei, um pouco de conteúdo para explicar o que é mapa astral, para que eu preciso fazer mapa astral, né? E aí eu coloco essa imagem aqui, que ela é muito legal, fiz uma imersão lá em São Paulo, é como se fosse um totem desses 3 signos que me regem, né, basicamente. Eu vou mostrar no mapa que nós somos todos os signos, né, mas esse tripé aí de Touro, Escorpião e Gêmeos, eu aprendi no curso de Astrologia Primordial, que eu também vou falar um pouco mais para frente, com o meu professor Felipe Zúñiga, que ele traz alguns bichos, alguns elementos para a gente começar a desconstruir um pouco dessa ideia da astrologia tradicional, digamos, né? Entre aspas, muitas aspas nesse tradicional, né? Muita calma nessa hora, a gente vai chegar aí também. E aí ele trouxe, nesse curso que eu fiz em 2022, Gêmeos, primeiro Touro como um tronco de árvore. E eu pensei muito sobre esse tronco da árvore que estabiliza, né, que une a copa e as raízes, né, o touro, no corpo humano, ele rege o pescoço, né, todos os signos regem uma parte do corpo. E aí eu fiquei lembrando dessa parte do pescoço, que como aqui também se parece com um tronco, né, o corpo todo, claro, mas aqui é como se fosse a estabilização, a estrutura do nosso ori, da nossa cabeça, da nossa consciência, né, daquilo que nos liga ao céu. E aí a palavra também está muito integrada a essa região, né, dos gêmeos, as mãos também tem a ver com gêmeos, então eu fico viajando um pouco no meu sol, no meu ori, ali na minha condição de dimensão taurina, o escorpião que vem nessa intensidade profunda da alma, e os gêmeos que vem com o poder da palavra. O touro tem muito a ver com essa estrutura, não uma estrutura capricorniana, mas uma confiança e uma permanência em algo, uma continuidade. Então, o tronco de árvore, ele é como se... Eu lembro de um tronco de árvore que eu abracei uma vez em Pirinópolis, de um jatobá. É isso, é uma confiança, uma estabilidade que a árvore me traz, assim, muito, sabe? Há quantos anos esse jatobá está aqui e permanece?
não só pelas raízes, né, pelo tronco que sustenta também essa potência de vida. E aí ele trouxe essa ideia de símbolo de touro, mas poderia vir os chifres, poderia vir a própria terra, né, a própria semente, poderia vir outros símbolos também que podem se associar a touro, né. E aí eu coloquei aqui, fiz uma ideia de árvore, né, com o tronco da árvore, essa copa. O pássaro traz o signo de Gêmeos, como esse ar de leveza, de hora está num lugar, hora está no outro, nessa maleabilidade dos Gêmeos, né, da multiplicidade de conhecimentos. Então, eu vejo o pássaro muito presente no meu trabalho também, conectando mundos, né, entre o céu e a terra. E eu gosto muito e sempre tive essa conexão muito forte com pássaros, e aí, quando ele trouxe isso também, achei muito legal. E o escorpião, ele traz como símbolo a serpente. E aí eu fiz essa composição aqui, né, de troncos de árvores. Essa água profunda vem também do meu próprio mapa, onde esse touro está, que eu vou contar para vocês também. Mas antecipando, esse touro está numa casa de peixes, então por isso que eu trouxe essa água. Então esse tronco de árvore também está submergindo da água infinita de peixes, né, desse oceano. E aí eu fiz essa brincadeira com a colagem e com esse totem aí que eu bato o olho e me vejo, né? Então, astrologia, e aí inclusive nessa oficina, uma dessas oficinas que eu faço, chama oferenda astrológica, porque é aquilo de melhor que eu posso oferecer ao mundo. Não só esses 3 signos, né? Mas eu como uma pessoa consciente, com minha busca de autoconhecimento, de autointimidade todos os dias, né, de autoobservação, e aí eu ofereço ao mundo o meu próprio sol, né, o meu brilho para que outras pessoas também possam acender sóis aí, né, como diz também uma filosofia africana. Então é isso, a primeira introdução minha. E aí eu coloquei essas 2 figuras, eu achei muito interessante, porque só depois que eu coloquei a imagem, que eu vi tanto que eu estou parecida com um pássaro aqui, né? Aqui é um trabalho que eu faço de pintura, né, em parede, fiz por muitos anos. Essa foi uma pintura que eu fiz num projeto chamado De Volta para a Escola, uma coisa assim, e que foi no comecinho de 2022, antes da pandemia, foi em janeiro. E era para pintar salas de aula, e eu trouxe os 4 elementos aqui nessa parede, e por coincidência era uma sala de química, e depois eu fui conversar com a professora sobre os elementos, né, como a minha visão dos elementos, fogo, terra, ar e água, e como que a química entra, e aí foi uma conversa muito legal. Então aqui eu trago os 4 elementos, dentro desse pássaro, dentro dessa composição, e a força desse pássaro que busca se acender, né, através da sua força de muitas cores, profusão de um monte de elementos aqui dentro, e esse rabo que vira um DNA, né. E aí, por isso que eu escrevi, né, eu sou artista plástica desde sempre, eu sou astróloga desde sempre, porque está no meu DNA. De alguma forma, aquilo desperta, né, durante a vida, e a gente tem que seguir o caminho da nossa alma, né, e aqui, depois que eu coloquei, eu vi o tanto que eu também estou aqui como um pássaro nesse tapete que eu pintei, astrológico, né, essa toalha, onde eu faço dinâmicas de astrologia, e aqui era um exercício de autoconhecimento aí, né, de uma vivência dentro do curso, onde a gente colocaria a roupa mais bonita, que a gente achava mais bonita, e fizesse uma dança, alguma coisa, e eu coloquei o tapete aqui, fui dançar o meu próprio mapa. Coloquei uma roupa vermelha que eu amo, e aí fiz algumas fotos e surgiu essa que eu gosto muito. Então, e eu sou astróloga também desde sempre, eu não sei falar de onde que vem a astrologia, assim, na minha vida, nem de onde vem a arte, eu só sei que eu preciso estar sempre recordando dela, porque as 2 coisas se misturam na minha vida, né? E eu sigo alimentando tanto a arte quanto a astrologia. E aí vem o termo astrologia primordial. E aí eu trago essa frase também, mapa astral como memória. Aqui é muito importante, eu vou ser muito
rápida, resumida nessa astrologia primordial, porque é um conceito que eu trago, que é um título que eu trago do curso que eu fiz formação agora em 2022. A minha formação começou em 2014, pela astrologia tradicional, digamos, tradicional entre aspas, a astrologia ocidental, que nos é colocado o tempo todo, que é uma astrologia com referências europeias, greco-romanas, então, todas as mitologias que foram me ensinadas para entender Júpiter, né, o deus grego, Júpiter, Vênus e tudo mais, eu aprendi essa astrologia, eu aprendi nessa cartilha eurocêntrica, né, e sempre me passou, eu tive incômodos muito grandes durante o ensino da astrologia, porque eu queria trazer outras referências, né? Queria trazer referências da natureza, das plantas que eu convivo aqui, onde eu moro, das referências de mitos que eu gostava de ler, né? E não me encaixava muito bem, eu não entendia, ficava muito agoniada, na verdade, com frases do tipo, se você não aprender mitologia grega, greco-romana, você não sabe astrologia. E eu nunca conseguia digerir muito bem esses mitos já dados como sabedoria. Mas eu não sabia de onde vinha esse incômodo. Passaram-se anos para que eu fizesse uma leitura em 2021 com o Felipe, que é um astrólogo lá do Rio de Janeiro, e ele me trouxe outras referências de mitos iorubás, referência de natureza, referência de filosofias africanas, e me trouxe a história dessa astrologia primordial, que é de onde surge. Primordial é onde começa, onde surge, é o primeiro, da onde é a origem. E aí, como tudo na nossa história foi roubado, tudo na nossa história é ilusão achar que tudo é dado pelo Ocidente, né? Nós somos formatados pela filosofia ocidental. A astrologia também não foi diferente. A astrologia ela também foi desagregada, roubada pela história, né? E a origem da astrologia é uma origem egípcia, do Egito Antigo, que a gente chama de Kemet. Até o Egito foi embranquiçado, né? Por muitas culturas ao longo do tempo. E estudar sobre a astrologia primordial e trazer essas referências de filosofias e modos de pensar africanos é como se eu tivesse voltado às minhas raízes, assim. Me trouxe uma força muito grande e de uma intuição que já me colocava que tinha alguma coisa errada, né? E aí a astrologia é uma sabedoria ancestral africana, é uma sabedoria, é uma tecnologia que os antigos já olhavam para o céu e começavam a traduzir o que estava acontecendo na Terra através das estrelas, através da astronomia, através da medicina, através do próprio calendário que vinha através do céu, né? Então, eles tinham uma associação muito grande com o humano e o cosmos, né? E a gente foi roubado e foi apagado tudo isso, né, trazendo uma referência muito católica também na nossa judaico-cristão, né, também na nossa história, e que impregnou toda a nossa memória de outras referências, né. Então, isso é um resgate, sim, isso é a forma como a gente aborda a astrologia primordial hoje, eu abordo principalmente a minha leitura, ela é baseada em outros mitos, em outras filosofias, em outros modos de ver a astrologia. Hoje a astrologia ela está muito no papel do medo, no papel da caixa. Você é isso, determinado aquilo, aí sempre tem um estigma ruim do signo, né? Então, quantas e quantas vezes eu atendi pessoas onde eu perguntava, o que você sabe do seu signo? E a pessoa falava só o aspecto ruim. A Áries é Satanás, Escorpião é aquele que é vingativo, não sei o quê, e as pessoas não se conectam com esse tipo de leitura.
E fica também gravado na gente essas leituras ruins, né? Eu tive muitas leituras péssimas, tanto é que eu fui atrás da astrologia, aprender, né? Meu Gêmeos me levou a conhecer, e até hoje esse Gêmeos está me levando a conhecer de onde que surge isso, de onde vem, por que que eu gosto tanto, e por que que eu fui atrás realmente dessa desconstrução também, do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo agora, né? Então, essa astrologia, ela é muito cheia de estereótipos, muito cheia de arquétipos, caixas, né? E a astrologia, ela é muito maior que isso. A astrologia, ela é de um nível sagrado, não de adivinhação, mas de divinação, porque ela é um instrumento, uma tecnologia ancestral que nos conecta à nossa memória. O mapa, ele é memória, porque ele não é só nosso. Esse mapa, que a gente chama de mapa astral, ele é um registro da nossa história ancestral. Ali tem registros, tem indícios de signos que se repetem na nossa linhagem. Então, ele é uma continuidade, ele é uma memória, além dele ser uma memória que está ali embutida, outras referências de pessoas, antepassados, ancestrais, estão todos ali juntos como uma teia, uma rede. Astrologia também é memória, porque toda vez que eu leio um mapa, a minha proposta, o meu desejo, o meu profundo propósito mesmo de uma leitura é lembrar a pessoa de quem ela é. Não no sentido de superioridade, eu sei quem você é, não é isso. É um lembramento. Toda vez eu falo assim, eu não vou falar nada de novo para vocês, eu vou falar aquilo que você precisa reconhecer em si. Então, por isso que eu escrevi aqui Mapa Astral como memória, porque eu estou lembrando, atiçando, sacudindo essa pessoa e falar, lembra que você tem um sol em touro, lembra que você é terra, lembra que você é montanha, lembra que você é pássaro, lembra que você tem profundidades, lembra que tem fogo dentro de você. Ativa essa memória para que você possa viver. Então, na filosofia africana, tem uma parte que fala, né, todo ser que nasce é um sol vivo, é a filosofia Bakongo. Então, nada mais é do que a gente conseguir acender o sol, o nosso próprio sol, para que a gente possa também ajudar a acender outros sóis, porque todo mundo é um ser solar, é um ser vivo, de muita potência. O sol, a nossa referência de sol é uma referência de potência. Então, todo mapa é potência. Nenhum mapa está errado, nenhum mapa falta coisas. Todo mapa é potência. E aí eu estou aqui a serviço da astrologia para lembrar, para traduzir, lembra o meu Gêmeos, né? Para ir no seu profundo, com a ajuda do meu escorpião, e com a doçura de touro também, né? Mas também touro, ele coloca umas provas, assim, para que a pessoa acredite, confie no que eu estou falando. Porque fez sentido para mim, eu passei pela experiência e passo todos os dias com a experiência do mapa, né? Por isso que eu amo e por isso que eu preciso passar adiante essa sabedoria, tenho dever e eu tenho amor por isso que eu falo sobre astrologia dessa maneira. E então trazer o mapa astral como memória é fazer esse lembramento, uma memória de quem somos, da onde que a gente veio, o que que a gente herda nesse mapa, né? Quais são os signos mais fortes, quais são os desafios desse mapa, lembrar que escolhas você fez para trazer essa dinâmica, essa coreografia de planetas ali, signos. Então, o mapa é lembrar de quem se é, por isso que eu coloco aqui, né? Mapa é lembrar de quem se é um lembramento. Então, ela é, sim, uma ferramenta de autoconhecimento, muito mais do que autoconhecimento, por conta do ensino, do conhecer, né, mas de autointimidade, como o professor Renato Nogueira fala, né, que é um filósofo, professor maravilhoso, que ele fala da questão do mental, né, que é muito propagado na nossa cultura, né, a mente. Ninguém vai para o sentir, né, ninguém liga para o sentir, né, então a autointimidade é isso, você ir para o sentir do seu mapa, né, a gente precisa passar pelas águas para a gente acessar camadas profundas, só a água acessa isso. E nas filosofias africanas, a morada da mente é o coração, a morada do ser humano é o coração, o Kan,
é o coração onde mora tudo, né? É o coração que a gente, que deveríamos ser guiados, né? Por esse sentido. Tem uma clássica, né, de uma filosofia ocidental que diz, penso, logo existo, mas nas nossas sabedorias africanas é sinto, por isso que eu existo, por isso que eu sou, por isso que eu vejo, por isso que eu respeito, né? Então, basicamente, essa é a ideia dessa palavra, dessa astrologia primordial. Aqui é uma provocação, aqui é uma desobediência, que eu e muitas pessoas que estamos estudando essa astrologia para desconstruir, é uma astrologia que, né, que tem um termo super acadêmico aí, que chamam de decolonial ou contracolonial, que é exatamente colocar os pingos nos is, né, e não aceitar mais um discurso misógino, homofóbico, racista, classista, né, numa astrologia que prega o medo, que prega a sua forma, é assim que vai ser, é determinista, seu mapa diz isso, então você vai ter essa doença, você vai ter esse desafio para o resto da vida, você o seu sol está num lugar errado, sua lua, não tem nada errado, né? E aí me revolta muito quando eu recebo pessoas com esse tipo de leitura, né? Uma vez um cara leu, a gente estava estudando astrologia, e um cara leu meu mapa e disse que a minha lua estava num lugar e num signo muito ruim, que era predestinada a ter doenças herdadas, né? E eu fiquei muito puta, assim, muito chocada com esse tipo de determinação, né? E eu acho que o lugar do mapa, e quando a gente se aposta do mapa mesmo, com o mapa, bancar aquilo que você escolheu, é bancar a minha lua em Escorpião, é bancar o tanto que ela pode ser transmutada, o tanto que ela renasce a cada rasgo, né? E claro que vem doenças, claro, mas não é essa visão da astrologia, não é pela doença, é pela cura, é pela força pessoal, né? Então, a gente todos os dias tem que desconstruir palavras que a gente usa, né? Como esse autoconhecimento para autointimidade. Uma outra palavra que eu sempre trago, né? Que é vamos desenvolver tal coisa, e desenvolver é não envolver, né? Tirar o envolvimento, e o que eu quero é envolvimento, eu quero sentir, eu quero vínculos, eu quero permanecer aí abraçada e visceralmente experimentando o meu mapa todos os dias, né? Eu quero me envolver com o meu mapa cada dia, eu quero envolver com as pessoas, eu quero envolver com as questões que me motivam a crescer, me motivam a expandir, né? Então, é um apontamento dessa astrologia primordial que é totalmente diferente de qualquer tipo de leitura de astrologia que eu já vi, porque ela traz as referências filosóficas africanas, traz os orixás, não é uma astrologia que fala, signo de touro é orixá tal, não é esse tipo de leitura, mas as referências, ao invés de trazer uma Vênus linda, maravilhosa, cabelo loiro lá, né, com aquele desenho dentro da concha, a gente traz outras Vênus, uma Vênus negra, gorda, abundante, maravilhosa com o seu espelho, né? Mas também traz uma referência de outras mulheres, de outras estratégias de Vênus, que tem amor próprio, que quer relacionamentos saudáveis, que tem igualdade dos desejos, né? Então, muitas coisas acontecem nessa astrologia primordial. E então a gente desvirtua, descaracteriza essa astrologia que não, para mim não serve, que só diminui a pessoa, e eu coloco uma astrologia que potencializa. A pessoa tem que sair da leitura, de uma leitura de mapa, melhor do que entrou. Ela tem que estar apaixonada, ela tem que estar enamorada, ela tem que estar envolvida com o mapa dela. Ela tem que amar o signo dela. E ela, de jeito nenhum, numa leitura que eu faço, que é de jeito nenhum uma pessoa sai sem honrar o seu sol, sem honrar o elemento que te constitui,
sem honrar a sua lua, e ela é terminantemente proibida de falar mal de um signo, de falar mal de uma lua. O problema é a minha lua em escorpião, o problema é não sei o quê. Às vezes essa pessoa não tem consciência, e aí eu trago a consciência e questiono porque ela coloca o problema. O mapa não tem problema, o mapa tem muitos desafios, tem muita humanidade no mapa, né? E é para isso que a gente está aqui, para aprender, para experimentar a vida, para sairmos daqui com o coração leve, melhores, sabendo que a gente está exercendo os nossos potenciais melhores possíveis, né? E aí eu falo, não fala mal de lua nenhuma, porque às vezes você está falando de uma ancestral sua, uma bisavó, que talvez tinha esse signo e que ela conseguiu viver até um certo ponto com aquela potência e que passou esse legado para você. Por isso que mapa também é um legado. E também a gente vai deixar esse mapa, esse legado, esses signos, como consciência para outras gerações. Então, leitura de mapa é um acesso profundo a outros modos de pensamento, a outros modos de sentir, a outros modos de ler a vida, e é uma referência, e é um guia, é um mapa, é um afago, é um abraço que a nossa ancestralidade nos deixou para que a gente não precise ficar perdido. Então, mapa, quando a gente está perdido, a gente vai atrás de um mapa, para a gente saber se orientar. E orientação também está relacionada ao nosso ori, à nossa consciência, às nossas guianças. Então, a gente não está sozinho. O mapa, ele é para mim, ele é um companheiro de vida, porque aquilo é a minha essência, aquilo é a minha origem, aquilo mostra de onde eu vim, né? E o que eu vou deixar no mundo, né? O que eu estou semeando e deixando e trocando e compartilhando com esse mundo. Então, o mapa astral, ele é vivo, o mapa astral, ele é dinâmico, ele não é determinista, né? E isso é um dos meus propósitos, né? Não existe também o propósito de vida, né? A vida, na verdade, o propósito é a gente sair daqui melhor do que entrou também, né? Nesse planeta escola. Mas, enfim, é um dos propósitos da astrologia na minha vida. E aí, falando sobre passado, né, eu trago aqui para vocês também conhecerem o termo Sankofa. Muitas pessoas que estão estudando, que estão resgatando a sua ancestralidade, a sua origem, já ouviu falar sobre esse termo Sankofa. O Sankofa é um adinkra, que é um símbolo africano, que representa, vou ler aqui, o conceito de Sankofa, Sanko é voltar, Fa é buscar, trazer. Origina-se de um provérbio tradicional entre os povos de língua Akan, da África Ocidental em Gana, Togo e Costa do Marfim. Em Akan, que pode ser traduzido por não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu. E aí tem uma frase que é, se a gente não sabe de onde viemos, nunca saberemos para onde vamos. E aí eles usam um pássaro que olha para trás para buscar esse ovo, essa coisa que é dele, né, para poder seguir para frente. Então, Sankofa é um retorno às nossas origens, memórias, aquilo que ficou para trás, que nos pertence para a gente poder ir para frente, para a gente poder saber para onde a gente vai, né? A vida não é uma linha reta, a vida é uma ideia de círculo e espiral. Então, toda hora a gente está fazendo esse retorno, toda hora o passado vem para que a gente ressignifique, que a gente concorde, que a gente sinta o passado e o presente sendo misturado ali, né? Para que a gente possa vislumbrar outras consciências, outros horizontes, né, de vida, outras formas de viver. Então, o Sankofa, ele traz essa ideia de retorno ao passado para saber para onde a gente vai, e também buscar a nossa própria potência que ficou lá atrás. Na astrologia eu fiz isso. Então, o meu movimento de Sankofar é de resgatar de onde veio a astrologia, por que eu amo a astrologia, por que eu tenho facilidade em ler os signos, porque, de alguma forma, aquilo me constitui a minha linhagem, de alguma forma, aquilo está presente em mim, no meu corpo, na minha consciência, né? E aí eu vou lá resgatar de onde ela veio, realmente, né? E isso me traz uma raiz e uma força muito grande para eu poder saber que propósito eu tenho com a astrologia, por que eu quero falar de astrologia. Isso é força de futuro, de presente, né?
Então, e aí trazendo um outro conceito, que é o mesmo conceito, mas que eu ouvi uma pessoa falando sobre constelação, e a terapeuta fala, a alma deseja fazer o caminho de volta, para poder juntar aquilo que ficou separado, né? Então, a alma, podemos colocar na conta aí da Lua, mas não só da Lua, mas é o mapa, e a gente como consciência também de alma, né? Temos o espírito que contém a alma, que contém o corpo, né? Então, são 3 camadas, e essa alma onde o corpo está contido, não é o corpo que contém a alma que contém o corpo, o espírito que contém a alma. Então, essa alma, ela deseja fazer esse caminho de volta para fazer reparações, para ver onde desligou, onde desconectou, onde separou, onde teve dor, onde que eu preciso retornar para eu saber para onde que eu vou, porque senão a gente fica perdido e aí qualquer caminho serve. Para quem não tem um passado, uma história, qualquer caminho serve. A gente precisa saber da nossa história, a gente necessita, a alma necessita fazer esse caminho de volta. Então, tem tudo a ver com a ideia de Sankofa, né? E aí, essa é uma pintura que eu fiz recentemente, que eu fiz uma releitura aí desse Sankofa, pus um passarinho aqui que eu gosto muito, esses 4 pontos aqui também, esse símbolo aqui do coração, que a gente vê muito em grades aí, também fala-se que é Sankofa, porque quando os povos africanos, né, vieram aqui como condição de escravizados, a história não começa com a escravização, né? Tinham pessoas ali, tinham histórias de vida, tinham reis e rainhas, tinham pessoas com filosofias de vida muito maravilhosas e que foram desumanizadas, se tornaram objeto, né? Não pessoas, né? E aí acham que a história começa com a escravização, né? E aí a gente sustenta muito essa memória porque essas pessoas que vieram de África, elas trouxeram a cultura dela dentro do seu sentir, do seu pensar, do seu fazer, as histórias, né, através dos seus ritos, da sua religião, né, então, vieram com essa memória de corpo, memória filosófica e tudo mais. Isso não foi tirado da gente, isso permanece. E uma das coisas que eles trouxeram como símbolos foi esse coração, que hoje a gente vê ornamentando muitas casas antigas, né? E aí eles colocavam esse símbolo do Sankofa para lembrar de onde eles vieram. Isso é um símbolo africano, e muita gente não sabe, né? Acha bonitinho ali a grade, mas ali está a presença, como várias coisas, né? Na nossa comida, na nossa cultura, nos hábitos, na nossa palavra. Algumas palavras resistem, né? Também. Na capoeira, no samba, nas formas de juntar as famílias, né? Os quilombos que a gente inventa para a gente poder resistir, tantas coisas, né? Que está ali presente uma memória ancestral, uma memória africana, uma memória negra, né? E aí esse pássaro, ele faz buscar essa potência, né? Essa força, essa luz que eu coloquei aqui, né? Esse ovo, ele está dentro também dessa esfera cósmica aí. E aí eu coloquei também em homenagem aos povos africanos também, esse símbolo do coração aqui, que é esse Sankofa, né? Então, precisamos urgentemente fazer um caminho de retorno, né? E aí eu trouxe uma fala de um babarorixá que eu tive aula agora há pouco tempo, né? Estou falando em setembro de 2023, não sei quando você vai escutar esse vídeo, mas recentemente eu tive um ciclo de palestras com o pai Paulo de Odé, daqui de Goiânia, onde tem uma casa de candomblé, e ele trouxe sobre como ele vê o amor. Eu achei muito bonito, assim, e associei a esse amar a astrologia, né? Ele diz que o amor, ele precisa passar por 5 etapas, que é o conhecer, o aprender a gostar, o admirar, inspirar, o respeitar e depois o amar. Então, a astrologia, e como tudo na nossa vida, a gente não ama logo de cara, a gente primeiro
A gente sente que aquilo tem potência, né? Que aquilo gera um encontro. Mas você precisa conhecer, em primeiro lugar, a leitura de mapa é uma porta aí para você começar a entender astrologia, né? Uma leitura digna, digamos, né? Para você conhecer do que é feito o mapa. Começa a aprender a gostar dos signos, dos planetas, que cada um significa, começar a brincar ali com o mapa, né? De que cada um está conversando, quais são os assuntos, né? Aprender a gostar da astrologia, isso leva tempo, né? Admirar a astrologia, se inspirar na astrologia, que todos os dias ela me colocou, quando eu comecei a estudar, e me coloca hoje também, a admirar, a ficar assim, cara, não acredito que está tudo aqui, né? Para eu poder manifestar, né? Então, a astrologia, ela me inspira, e ao mesmo tempo que quanto mais eu desejo entender, aprender, sentir, mais tem. Então, por isso que eu coloquei essa referência de mar aí, de oceano, que é infinito, abundante, misterioso, é um outro universo, né? Então, ela me inspira como inspira, por exemplo, uma caminhada no mar, ou na praia, né? Eu admiro a força e respeito, aí vem um respeito muito grande pela astrologia e pelos signos que me compõem, né? É um respeito, porque você sabe que é muito grande, é maior, é uma conexão divina. Então, eu respeito, eu reverencio todas as vezes que eu abro o meu mapa, eu reverencio essa força que existe na astrologia, né? Nos signos, nos planetas, na conversa que eles têm ali. E é de um respeito porque você se coloca no seu lugar também, né? Porque a gente não está no controle de tudo, né? A astrologia me colocou muito no meu lugar, no sentido de, para que você está angustiada, para que você está controlando, para que você está nesse desespero, sendo que você precisa respeitar o tempo das coisas, né? Você não está no controle de tudo. Então, a astrologia, ela me permitiu muito esse respeito ao tempo, à vida e aquilo que eu escolhi viver, né? E aí vem esse amor pleno, tranquilo, é um amor sereno, é um amor que completa, é um amor que me alimenta, né? E eu vou cultivando esse amor todos os dias, né? Pela astrologia e pela própria leitura, quando eu faço essa leitura de mapa, eu também quero que a pessoa ame aquele mapa, ame aquele momento que ela está começando a conhecer, né, e aprender a gostar disso. Pode nem entender nada ali, mas é o sentir, assim, de ter saído melhor, né. Eu gostei muito, por isso que eu trouxe essas etapas aí E aí você pode também colocar aí nos seus relacionamentos também, né, é, é, relacionamentos de vida aí com pessoas, né, e com tudo que você gosta de fazer. Então, vamos lá. Qual é a diferença de mapa astral, mapa natal, revolução solar? Bem rápido. Mapa astral e mapa natal é a mesma coisa. Tem gente que pergunta, é mapa astral ou mapa natal? Natal tem a ver com nascimento, né? Então, o mapa astral, ele é esse mapa originário no momento que você nasceu. Então, o mapa é aquele registro, ele não muda. Ele é essa essência, essa memória registrada no dia, na hora, né, no local onde você nasceu. Revolução solar, e o mapa, ele vai falar sobre a sua essência, ele vai falar sobre o seu enredo, sobre as histórias que vão ser vividas, né, nessa dimensão. Então, é muito mais, eu, pelo menos, foco o mapa natal, muito mais como essa personalidade, com essa essência e com essa força de sol mesmo, solar, não só o sol, signo solar, né, mas ele como um todo que faz a gente viver de uma maneira mais consciente, mais potente, mais solar, né. Então, o mapa, ele fala muito sobre a gente. A revolução solar já é um mapa que eu chamo de mapa conselheiro. Então, é um mapa que vai falar sobre um determinado período do ano, que é vamos supor, o ano que geralmente as pessoas fazem perto do aniversário. Por que é perto do aniversário? Pode fazer em outras épocas, não necessariamente precisa fazer na época do aniversário, mas só você pensar que tem um tempo para a Revolução Solar, que é 12 meses, que é um ano. Fiz aniversário hoje, esse mapa conselheiro vale até o próximo aniversário. Para que serve a Revolução Solar?
ela permite que a gente não adivinhe o futuro, não é isso, mas ela coloca um mapa onde onde o mapa sugere, aconselha áreas da vida que precisam da sua consciência. Então, não vai acontecer nada, eu ler o mapa e falar assim, esse ano vai acontecer tal coisa. Tem gente que faz esse tipo de leitura adivinhatória. Eu não sou adivinha de nada, eu não vou adivinhar se você vai casar, se você vai encontrar alguém, se você vai... Não tem bola de cristal. Mas a Revolução Solar, ela permite uma consciência dessa travessia do ano. Então, por exemplo, esse ano, eu tenho um mapa de Revolução Solar que está apontando para um ascendente em aquário. O meu ascendente é ar, é o mesmo elemento do aquário. E aí tem outra disposição lá, que é um sol na casa da família. Então, é para eu ficar atenta a esse movimento, a essa desconstrução, a esse coletivo, né, que representa aquário, as rupturas, a liberação de coisas para eu poder me movimentar. Eu preciso ficar atenta à minha família, eu preciso ficar atenta à origem, também as referências que vêm do meu passado, né? Então, são várias coisas que a Revolução Solar do mapa traz, Revolução Solar mesmo, traz como conselho. E aí eu vejo cada dia ela como um mapa assertivo, assim, sabe? Que me põe em movimento, em ação. Não adianta nada eu ficar esperando acontecer alguma coisa na minha vida durante o ano. Porque eu vou ficar... É como se eu tivesse cega para aquele ano, e que eu nesse lugar de passividade também, né? Então, a Revolução Solar, ela é compromisso e ficar muito atenta, com olhos, com ouvidos abertos, com a intuição desperta, com o meu coração vendo aonde eu posso trazer movimento, ventania, aonde eu posso trazer afeto, aonde eu posso trazer cuidado, como que eu estou me cuidando, né? Então, ela vai me colocar vários assuntos. Agora, se eu não fizer nada com aquilo, nada acontece também, né? Então, também traz um sentido de autonomia, de autorresponsabilidade. O astrólogo falou que ia acontecer tal coisa na minha vida esse ano. Aconteceu foi nada. Aconteceu foram outras coisas. Como que essa pessoa passou por essas oportunidades na vida? E aí é mais fácil jogar a culpa na pessoa que lê o mapa, na astrologia, culpar o signo, como se ele estivesse muito preocupado com o seu ego, com a sua pequenez aí, né? Então, a Revolução, ela é ótima para nos orientar também durante o ano. E dentro da Revolução Solar, eu também faço a leitura de trânsitos, que são os tempos das coisas. Então, tem coisas que não vai acontecer durante um ano, vai acontecer 5 anos, vai acontecer durante 5 anos, 2 anos, porque cada planeta tem um tempo. Então, assim, não é de uma hora para outra, não é tudo que acontece num ano só, numa semana. Então, você precisa entender como que esse mapa, que é fixo, que é ali uma potência, está sendo influenciado pelo que está acontecendo hoje, ano que vem, daqui 10 anos. Tem um movimento, por exemplo, de Plutão, que fica 20 anos num signo. Onde que vai acontecer 20 anos de transformações no seu mapa, né? Então, aprender primeiro o mapa é importante, para depois você entender toda essa dinâmica que também ocorre porque a gente não é uma coisa, o mapa ele não vai definir a gente, o mapa ele vai mostrar muitas possibilidades de vida, e aí o que está acontecendo com a gente é como se fosse esse trânsito, né? Então a gente torna-se, a gente vai sempre se tornando pessoas, né, aqui nessa dimensão terrena. Então, o que precisa para fazer um mapa? Precisa da certidão de nascimento, principalmente a hora que está registrada ali na certidão. Não pode ser um achismo. Minha mãe acha que foi 7 horas, meu pai acha que foi 7h30. Então, o que eu confio tanto na certidão, o horário que está ali na certidão, ou então uma pessoa me conta uma história muito marcante da gravidez, do parto dela. Olha, minha mãe aconteceu tal coisa e o médico olhou para o relógio e falou tal hora. Porque sim, pode ter um tempo até registrar, né, ainda mais antigamente. Então, mas isso a gente vai ver
se está errado quando a gente faz a leitura do mapa. Quando eu começo a falar as coisas, a pessoa fala, não me identifico com isso, não. Com certeza a hora está errada. E a hora, ela define, a hora e o lugar define muito o mapa, né? Define a construção do mapa. Vou mostrar um pouquinho mais para frente exemplos, tá? E aí a outra pergunta, quando fazer a leitura de um mapa? Você pode fazer a leitura do mapa o tempo, a hora que você quiser, a idade que você quiser, pode fazer mais de uma leitura de mapa para você também identificar que abordagens que você gosta, porque tem gente que gosta de uma leitura, faça isso, faça aquilo, escolhas da pessoa. Agora, eu já fiz várias leituras de mapa, muitas leituras ruins, muitas maravilhosas, outras que até hoje eu fico pensando na leitura. Então, a leitura de mapa também não precisa ser feita assim, eu faço uma, ano que vem eu faço outra, não é assim, você tem que digerir, ter intimidade com aquilo, com as informações que foram passadas, e se aquilo te diz respeito, se aquilo faz sentido para você, né? Então, quando fazer, é o quando da alma, é o quando do sentir, quando você tá aberta para escutar, aberto para escutar aquilo que o astrólogo está falando. Não é porque o outro fez e que você vai fazer. Não é porque o namorado fez ou a namorada fez que aí eu tenho que fazer, ou então eu tenho que dar de presente para o meu namorado, para minha namorada, porque ele tem que saber o mapa. É uma leitura truncada. Eu já fiz várias leituras onde a pessoa não estava aberta para isso. Então, não dê de presente sem a pessoa gostar, sem a pessoa curtir. Não dê presente de mapa astral para as pessoas que não se conectam, que tá, tipo, aceitando um presente meio que obrigada, né? Fingindo que, vamos ver se eu gosto, né? Tudo bem, a gente faz a leitura. Eu super acho que tem que dar de presente também e tal, mas nessas condições, quando a pessoa fala assim, Tatiane, quero dar leitura para o meu marido. Primeira coisa que eu pergunto, converse com seu marido. Vê se ele curte astrologia, vê se ele já, se vocês já têm o hábito de ler, de falar, isso dá certo, isso não deu certo, isso eu gosto, isso sou eu, isso não sou. Se vocês já têm um conhecimento, sabe aquela etapa ali do amor ali? Se vocês estão gostando de conversar sobre isso. Se isso faz sentido. Se faz sentido a astrologia, porque não adianta nada, a pessoa vem aqui para perguntar para mim sobre o mapa, e se ela não é um assunto, não é uma coisa que ela acredita, sabe? Então, ela vai ficar só escutando, assim, não vai entrar nesse campo de alma, do sentir que eu estou falando, entendeu? Então, pode dar leitura de mapa? Opa, dê presente de leitura de mapa, só que nessas condições, né? Então, eu falo porque eu já li muitas vezes que uma leitura que dura 2 horas, conseguir conversar 40 minutos, 1 hora, no máximo, assim, com a pessoa, porque é como se o mapa não abrisse, gente, é como se não fluísse a conversa ali, a troca, entendeu? É como se tivesse um muro, assim, na frente da pessoa, e a pessoa fica esperando você adivinhar, e aí? Vai falando aí, vê se você adivinha. E eu não estou aqui para provar astrologia. Astrologia não precisa ser provada, ela precisa ser vivida e para cada um, talvez não é a astrologia que vai fazer sentido, vai ser outra coisa. Então, eu estou aqui para convocar as pessoas que acham que isso é uma forma de ver a vida, uma filosofia de vida, né? Então, você faça suas leituras quando você estiver aberta, quando você sentir que é a hora, quando você tiver confiança em alguém que você está acompanhando e falar, me conectei com essa pessoa, eu gosto de ler o que essa pessoa escreve, o que essa pessoa fala, ou então teve uma indicação. Meu trabalho, ele é 99% indicação, porque é igual, eu falo, né, igual benzedeira, né, tipo, vai naquela benzedeira que aquela benzedeira é boa. A benzedeira não tem Instagram, tem nada, tem YouTube, mas são épocas, né, modernas aí que a gente também precisa dessas ferramentas. Mas eu não me importo com essa divulgação também de Instagram ou de outras redes, porque a grande maioria vem porque uma amiga, porque a mãe, porque a filha, porque alguém falou, me modificou. Essa leitura foi muito maravilhosa, você precisa conhecer a astrologia dessa forma.
e aí as pessoas vão por essa indicação, né? Então, e aí tem, claro, né, essa conexão também com a astróloga ou com o astrólogo, isso é muito importante. E além da leitura, nunca fiz leitura de mapa. Posso fazer uma vivência, participar de uma vivência? Claro que pode. Também é uma maneira de você experimentar. Então, já fiz e faço muitas vivências, que é a experiência do corpo, a experiência para o corpo. E eu acredito muito nessa astrologia que passa pelo corpo, que passa por uma vivência mesmo, porque não fica só no blá 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 aqui, né? Na mente. Ela vive. Então, aqui é uma vivência onde a pessoa entra na própria encruzilhada do mapa, ela entra no campo sistêmico, e aqui eu trabalhei muito com uma amiga que é consteladora, então a gente entrou no campo do mapa, a pessoa sentia o sol, sentia no corpo o Quíron, a lua, os planetas, né? Então, eu estava ali só mediando, fazendo a tradução do que essa pessoa estava falando e do que era o signo para ela, do que era o planeta para ela. Isso me transformou profundamente. Porque eu não quero ficar só essa pessoa que fala. Eu quero que a pessoa sinta o mapa, passe pelo mapa, né? Viva o mapa dela no próprio corpo, que traga ideias, intuições, imagens. E aí eu falo, essa pessoa nunca vai esquecer de uma visão que ela teve, de uma sensação que ela teve, por exemplo, de Urano, né? De Vênus, da Lua, ela se emociona. Então, assim, as vivências, elas permitem também o acesso ao mapa, né? Aqui foi uma conversa entre mulheres, mães, né? A gente estava falando de mapa de filhos e delas, né? Como é bonito ver o entrelaçamento de filhos com os mapas, né? Das pessoas, essa repetição de signo, essa união de mapas, assim, como teia. Então, essa experiência aqui foi muito legal, E aí, como taurina, né, já cheia de comida aqui, óbvio, sempre as vivências têm muita comida, porque é importante. E aqui foi um bate-papo, uma vivência entre mães, que foi muito legal para elas, né? A gente estava falando sobre os mapas que coincidiam e também como que elas poderiam entender esses filhos tão diferentes, né? Foi muito legal. E essa outra vivência foi um desenho do mapa, né? Onde também coloca a pessoa para desenhar, para fazer os aspectos, né? As leituras, os planetinhas onde eles estão. Também é outro acesso. As pessoas entendem muito também quando elas praticam o desenho, a colagem. Também tem muitas vivências com colagem, né? A outra forma de você acessar a astrologia, né? Eu coloco aqui à disposição também o meu podcast, que agora se chama, antes era da Taurina, agora é dos Taurines, porque chega o Felipe, né, Zúñiga, como meu professor e depois como meu amigo e companheiro de trocas, de conversa sobre os astros, e a gente falou, não, vamos ter que conversar mais sobre astrologia, né, do que a gente vive, e toda essa desconstrução que a gente fala, né, sobre astrologia primordial, e aí a gente já está com 7 episódios, coloquei alguns aqui, né, e que aí vamos falar sobre Mercúrio retrógrado, né, quem é que tem medo desse Mercúrio retrógrado, então, tem muitas coisas que Mercúrio retrógrado faz pela gente, assim, então, desmistificar, desconstruir, desobedecer todas essas falas prontas, né, sobre Mercúrio retrógrado, sobre o ascendente, a gente fez o episódio, né, que é o que signo traz você para a vida, né, a gente ama falar de ascendente, assim, a gente fala de ascendente o tempo inteiro no podcast, e também a Revolução Solar, para quem também quer aprofundar mais, né, eu falei muito pouco sobre a Revolução Solar, tem um podcast só sobre a Revolução Solar, e vocês vão entender muito, assim, como é importante fazer essas renovações de pactos, né, cada aniversário a gente lembrar desse signo que nos traz, né, para a vida, esse ascendente, esse mapa, né, esse retorno ao próprio sol, né, esse círculo que se conclui, esse ciclo que começa. Então, é uma escuta atenta que eu peço, né, nos podcasts que a gente está fazendo, e que vocês podem aprender muito, né. Então, é uma outra opção também de você entrar em contato com a astrologia. E aí, agora é uma aulinha rápida também, básica, o porquê não me identifico com o meu signo. Todo mundo fala de signos, e aí aparece muita gente também falando, tudo que eu leio do meu signo não tem nada a ver comigo.
E aí todo mundo acha que a gente é o signo, né? Eu sou touro, então o que eu leio de touro não tem nada a ver comigo. Então eu não sou touro, eu não quero nem saber astrologia, não vale nada. Então, a astrologia ela foi muito massificada e muito... foi um desserviço, inclusive, né? Essa coisa de horóscopo, essa coisa de previsão, essa coisa de determinar que o signo é tal coisa e não, ele para ser isso. Então, as pessoas têm que entender muito sobre signo. Primeiro, não é você falar que você eu sou touro, e aí touro é isso. Não adianta nada uma pessoa me falar que ela é touro. É a mesma coisa de eu falar, meu nome é Tati. Tati tem um monte de Tati. Ah, não, Tatiane. Tatiane com 2 N's e Y, Leão, Coimbra. Então não adianta nada você falar que é touro, para mim. Touro eu entendo, no geralzão, o que é touro, mas aonde esse touro está no mapa? Que área da experiência esse touro veio viver? Porque tem 12 áreas de experiência no mapa ali, 12 assuntos. Onde que esse touro está no mapa? Qual que é o signo ascendente? Onde que tem a lua dessa pessoa? Onde que tem Vênus? Onde tem Marte? Qual outro signo que ela traz Saturno, por exemplo? Então, é muito mais complexo do que você falar que você é touro, por exemplo. Então, é como se você falasse que eu sou Tatiane. Tá, eu sou Tatiane Leão Coimbra, moro em Goiânia, sou filha de Jaci e Marília, tenho 2 irmãs, moro em Aparecida de Goiânia, numa chácara. Aí já começa a você entender a minha história. Já começa a entender. Entende isso? Então, é muito errado falar. Então, todo mundo quando fala assim, eu sou de escorpião, fala aí sobre escorpião. Eu não falo nada, eu falo assim, não sei fazer generalidades, assim, falar sobre escorpião. Então, é como se fossem nuances, a gente tem que entender que tipo de touro eu sou, que outros signos estão ali conversando, que tem força. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, por isso que é importante, né, a gente entender o mapa como um todo, fazer uma leitura de mapa para saber por que é que eu não me nesse caso aqui, por que eu não me identifico com Áries? Eu sou Áries, mas tudo que eu leio não tem nada a ver com Áries. Sim, você é Áries, mas aonde esse Áries está define muito esse seu sobrenome, essa sua nuance de Áries. Então, a hora de nascimento define a hora e o local de nascimento, aqui está 2 de abril de 2002, 17 horas e 15 minutos, em Florianópolis. Florianópolis tem um posicionamento, uma latitude e uma longitude, e a hora, ela também marca esse ascendente. Então, por isso que precisa da hora para saber aonde esse sol estava nesse nascimento. Então, 17 horas é no entardecer. Então, todo mundo que nasce de dia, então pensa que isso aqui é uma linha do horizonte, todo mundo que nasce de dia, o sol está num dessas 6 casas aqui. Quem nasce de noite, o sol saiu do horizonte e está na noite, né? A gente não está vendo o sol. E aí, ele está em uma dessas 6 casas abaixo da linha do mapa. Então, por exemplo, quem nasceu meia-noite, ou está nessa casa 4, nessa casa 3. Quem nasceu meio-dia, ou está nessa casa 10, ou está nessa casa 9. Depende da localidade que essa pessoa nasceu, né? Então, é basicamente isso. Então, esse Áries, que numa origem, entre aspas, do mapa, seria essa casa 1 aqui, né? Casa 1 tem a origem, seria esse signo de Áries. Esse signo de Áries, ele foi para a casa 7, que é o oposto dela, né? O oposto complementar. Então, essa casa 7 é a originária dela, digamos assim, o tema que ela traz é um tema libriano. Então, esse Áries, que é o oposto complementar de Libra, ele está trazendo no seu sobrenome Libra. Então, eu coloco, onde está o seu Sol no mapa? Isso define muito que tipo de Áries você é. Então, qual é a casa astrológica, ou seja, qual assunto essa casa traz? Ela traz uma casa 7, que traz um assunto de Libra. Então, é como se essa pessoa fosse Áries Libra. Então, a autonomia de Áries, a força da identidade dessa pessoa, está muito atrelada ao outro, aos relacionamentos. Aqui é como se fosse um espelho. Aqui é muito conflituoso, digamos. Um Áries está na casa do outro, porque Áries, na sua essência, é o eu, e o Libra é o outro.
Então, o Áries não vive sem o Libra e o Libra não vive sem Áries, porque os signos, eles se completam, eles são, tipo, um encarne aqui. Então, o Áries, ele não pode ser só autossuficiente, ele não pode ser sempre ele, eu, né, eu em primeiro lugar, ele precisa entender que existe o outro na vida, que ele vai precisar do outro. E o Libra não pode ficar só nessa ideia do outro, da companhia, da troca, ele também precisa entender quem ele é nesse relacionamento, então ele precisa aprender com Áries, autoconfiança, autonomia, né, autoconhecimento, né, então Áries, ele é a força do eu, então aqui é uma mistura de Áries com Libra, então essa pessoa tem que entender que na vida dela, os relacionamentos vão ser extremamente importantes, é uma experiência da vida, para que ela reconheça o que ela é naquele relacionamento, para ela não se confundir, não se perder no outro, não perder sua identidade. Então, os relacionamentos são muito importantes para que ela construa a sua própria história, sua própria identidade, sua própria autenticidade ali naquele relacionamento, né? Aqui pode ser uma das coisas de dependência, por exemplo, quando o outro apaga o sol do outro, né? Então, aqui tem muito assunto. Entende que esse lugar que o Áries está, ele define muita coisa? Então, vamos trazer aqui, então, para vocês entenderem. Então, tem que olhar lá num programinha na internet, coloca o horário de nascimento, e geralmente vai mostrar a casa onde esse sol está. Então, a casa 1 é aqui, a casa 2, casa 3, e assim vai, até a casa 12. Então, a casa 1, ela é Áries, ela fala de Áries. A casa 2 é Touro, ela fala de Touro, né? Então, aqui eu coloquei todos os signos para vocês entenderem a legenda de cada um aqui, né? Aquário e tal. Então, vamos para voltar nesse exemplo aqui. Então, por isso que eu escrevi que o Sol em Áries, ele está na casa de Libra, nesse assunto de Libra, né? Então, por quê? Porque nasceu 17 horas, 18 horas, né? Então, cada casa, geralmente, dá 2 horas de intervalo, né? Então, aqui pode ser 5, 6 horas, aí depois aqui 6, 7 horas da noite, e assim vai. Mas depende muito do lugar também. Então, eu coloquei o meu mapa aqui para vocês. 12 de maio de 79, 8h30 da manhã, em Goiânia. E esse outro mapa, 12 de maio, no mesmo horário, 8h30, se eu tivesse nascido em Rio Branco, esse mapa ele muda. Por quê? Por causa da localidade, da longitude, da latitude e da longitude. Tem a ver muito com onde está a linha do Equador, a divisão do mapa, né? Então, eu estou no Brasil, eu estou mais para o centro, né? E aí tem a ver com essa dinâmica das casas. Mas só para vocês entenderem, então, eu nasci em Goiânia e esse sol, 8h30, ele estava aqui na casa 12, aqui, né, no mapa de Goiânia. E esse touro, então, estava na casa 12. A casa 12 é uma casa pisciana, é uma casa de água. Então, esse touro meu, ele tem características de touro-peixes. Então, tem toda uma questão de fome aqui, né, no sentido simbólico, de fome espiritual, de fome do inconsciente, de fome de entender onde eu estou, de onde eu vim, né? Então, a casa 12 é uma casa da psique, do inconsciente, do espírito, né? Do anterior ao nascimento, né? Por isso que eu falo de onde eu vim. Se eu tivesse nascido em Rio Branco, esse sol meu estaria na casa 11, já muda o assunto, a casa 11 já vai falar de grupos, já vai falar de sociedade, de amizades, de um monte de coisa. Claro que o meu sol, meus outros planetas também estão na casa 11, então esse tema também é meu, né? Então, assim, não vai diferenciar tanto, mas diferencia porque é um sol aquariano aqui, seria touro-aquário, não touro-peixes. E isso aqui faz muita diferença, muita diferença. E aqui meu ascendente mudaria para câncer, né? Também faz toda a diferença para um signo, para um ascendente em gêmeos. Entende? Então, tanto que a localidade também influencia onde está o Sol e aonde esse ascendente é gerado, né? Que signo que é. Então, isso para vocês entenderem mais ou menos. Um outro exemplo aqui. Por que às vezes chega gente que não se identifica, né? Então, eu sou uma pisciana,
e eu nunca entendi, eu tenho ascendente, essa pessoa tem um ascendente em peixes, é Sol em peixes, mas aonde esse peixe está? Na casa 1, que é uma casa de Áries. Então, ela ou ele vai ter características arianas, de começos, de inícios, de pioneirismo, de coragem para acessar uma intuição ou um inconsciente, ou buscar fazer um movimento de ação para saber de onde eu vim, que espiritualidade, e que significa espiritualidade na minha vida. Então, é uma força de fogo aqui, é uma casa de fogo aqui também, né? E aí vem os outros planetas, claro, né? A outra pessoa que nasceu dia 19 de agosto, 8 horas, em Goiânia, é uma leonina, um leonino, um leonine, né? E que um sol de leão, todo mundo fala que o leão é aquele que aparece, né? Aquele que quer ver. Eu vi um mapa isso de uma pessoa que era de leão, recentemente, que ela falava assim, cara, eu não sou assim, eu não gosto de estar em evidência. Essa pessoa vai ser leonina, sim, mesmo ela não querendo, ela vai estar em evidência, ela tem a potência do sol dela de leão, como visibilidade, só que o sol dela está numa casa 12, igual o meu lá, touro, ele está numa casa de bastidores, de isolamento, de afastamento, de não ser visto, por exemplo, né? E isso contrasta muito é diferente de um touro, contrasta muito com o leão, que quem rege leão é o próprio sol. Então, aqui tem muitas leituras a serem feitas com essa combinação leão de casa 12, né? Se fosse um leão de casa 10, a casa 10 é a casa da visibilidade total, completa, é meio-dia. Então, com certeza, esse leão agiria de uma outra maneira, entende? E aqui, nesse mapa também, ela tem um monte de coisa, ela ou ele, não sei, tem um monte de planeta em virgem, com ascendente em virgem. Então, ela vai se identificar muito com o elemento terra, né? Muito mais, talvez, até do que o próprio Sol. Mas o Sol dela está ali. Por alguma maneira, ela precisa ativar esse leão dela para poder fazer esses mergulhos, para poder fazer esses aperfeiçoamentos, esses ajustes que o Virgem propõe, né? Essas purificações. Então, aqui é muita história, por exemplo, para a pessoa entender que tipo de leão é, né? Que sobrenome esse leão tem. Então é isso, gente. O que eu quis trazer para vocês é uma compreensão muito rápida do que seria uma leitura e por que da importância de fazer uma leitura de mapa astral, para saber exatamente onde esse sol está, que outros planetas estão ali envolvidos. E eu faço um convite para vocês, que é um aulão aí que eu vou fazer, gravado mesmo, como esse, que vai falar sobre o básico do mapa, que eu já comecei a falar aí, né? Eu chamei de basicão do mapa astral. Nessa aula você vai aprender a entender a estrutura básica do seu mapa, o que é casa, planeta, signo, elemento, fogo, terra, ar e água, que signos são do elemento fogo, que signos são do elemento terra. É muito bom para quem acompanha esse perfis de astrologia, um personagem na vida aí, uns sites, né? Blogueiras, para você sair da ignorância. Isso é um aulão básico, primeiro para você sair da ignorância, para você não cair nas armadilhas que tem infinitas, no personagem tem um monte, você tem que ir com um olhar crítico, você tem que ir com muita perspicácia, muito faro para você falar assim, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não tem nada a ver com o meu signo. Você questionar, você desobedecer, né? Então, você precisa saber o que é o seu mapa, o que é o signo, né? Pelo menos o basicão, por isso que eu estou chamando de basicão. Isso não é uma formação, deixar muito claro, é uma introdução. Sempre quando você... que é o primeiro passo daquele amar ali astrologia, né? Que é conhecer, em primeiro lugar, você aprender depois a entender como aquilo funciona, aí você já está começando num processo de enamoramento ali com o mapa, e aí sim você é convidada a mergulhar talvez num curso que vai te iniciar aí na astrologia. Mas, como eu prezo uma astrologia onde eu devolvo o mapa para a pessoa e falo assim, toma que o mapa é seu, para que essa pessoa não fique dependente de um astrólogo ou de uma astróloga para falar onde que está minha lua, onde que está não sei o que significa minha lua. Eu não quero pessoas dependentes de mim, eu quero pessoas autônomas, eu quero pessoas que pelo menos saibam
entender onde que o sol está, por exemplo, igual eu expliquei aqui. Então, por isso que eu quero fazer esse basicão do mapa, que até depois de uma leitura que você faz com alguém ou comigo, você volta nessa aula e fala, casa 5, o que é casa? O que é que ela está falando de Saturno? Quem que é Saturno, meu Deus? Como que é o desenho do Saturno? Aí, vamos supor, você está lá, fez essa aula, não fez a aula introdutória, não fez o basicão. Aí você lê lá num site, Mercúrio está retrógrado no signo de Virgem, cuidado, não sei o que lá. Mercúrio está retrógrado no signo de Virgem. O que isso significa para mim, para o meu mapa, para a minha vida? Você vai olhar onde está Virgem no seu mapa, porque o Mercúrio está passando pelo signo de Virgem. Aonde eu tenho signo de Virgem? Eu tenho Sol em Virgem, eu tenho Lua em Virgem, eu tenho Mercúrio em Virgem. Então, isso é o beabá. Então, para eu não cair nesse conhecimento já pronto aí, dado, mastigado aí na internet, e que eu não tenho visão crítica sobre ele. Então, esse aulão, esse basicão do mapa, é para você saber o básico. O que eu estou falando ali de ascendente, eu saber quem que é Virgem, quem que é Júpiter, porque onde é que tá as coisas, e aí você fala, não vou conseguir compreender isso. Aí você vai para o próximo passo, que é fazer um curso, que é você fazer outra leitura, mas pelo menos você vai entender que o peixes é de água, o que representa peixes, o que traz peixes, né? Onde que o seu sol está, e aí vai entender a estrutura básica desse mapa, entendeu? Então, eu convido, para quem gostou, né, do meu estilo aí de explicar, para quem gostou desse pouquinho do que eu expliquei, para quem tem interesse também em saber mais sobre astrologia primordial, então, esse é o convite desse aulão, e se você tem interesse em fazer, essa vai ser uma aula que vai ficar disponível até o final de 2024, o valor de troca é um valor simbólico de R$100, então você tem que mandar um WhatsApp para mim, para esse número, para falar que você tem interesse em adquirir a aula gravada, e essa aula ela fica disponível ali na plataforma ali do YouTube, né, num link privado, e você vai aos poucos compreendendo a dinâmica do que eu estou falando do seu mapa, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo aí, que eu estou fazendo bem atrevida, e não sei se vai ter outros, mas eu gostei, assim, espero que vocês também passem aí as observações, se vocês gostaram, o que vocês acharam confuso, né? Se tem interesse em fazer, sim, parte dessa lista aí para quem quer receber esse aulão do basicão, para essas minhas clientes que já leram o mapa comigo e que essas aulas também vão ser muito importantes, então manda aí um oi lá no WhatsApp. Eu coloco aqui, sabendo dessa primeira introdução que eu falei, dessa troca de Exu, essa troca do mercado, eu estou oferecendo um conteúdo, estou oferecendo a minha forma de ver, e se você quiser contribuir, o Pix está aí, o QR Code, fiquem bem à vontade em contribuir com esse meu trabalho, que não é só aqui no YouTube, né, tem o podcast também. Então, divulgar esse vídeo também para as pessoas que nunca leram o mapa, para entender, né, fazer essa primeira introdução mesmo, para chegar até mim também sabendo sobre um pouco do que quer, né, que quer ver no mapa também. E seguir a gente também no YouTube, aqui no canal do YouTube, né, tem pequenos vídeos aí, tem vídeos também que a gente colocou aí do podcast. No Spotify, hashtag dos Taurines, eu e o Felipe Zúñiga, que é o astrólogo também, professor do curso de Astrologia Primordial, a gente tem lá 7 episódios, como eu falei, então pode seguir a gente nesses canais aí, tá bom? Então é isso, meu Instagram é Tatiane Leão. Nesse meu Instagram, eu não falo nada, porque eu falo no podcast. Lá eu mostro muito meu trabalho de arte também, né? As feiras que eu participo, as vivências que eu promovo, né, de astrologia. Mas o meu canal mesmo, onde eu sinto mais à vontade, é no podcast. E agora, no YouTube, eu estou vendo como que eu vou me adequando aí ao formato do YouTube, tá bom? Então, o meu axé,
a minha força de desejo de que você também se apaixone, enamore, ame a astrologia como eu amo, e espero revê-las ou vê-los, né, atendendo também, vai ser um maior prazer em ler o mapa de vocês, e é isso, tá bom? Muito, muito obrigada, beijos para vocês, e até, deixa eu parar aqui a apresentação, deixar eu grandona aqui. Beijos, queridos, muito, muito, muito obrigada.